Os segredos sinistros da roça, 7 medos aterrorizantes que os antigos mantiveram ocultos. A noite estava especialmente sombria, a luz da lua cheia apenas uma aura tímida entre nuvens carregadas. Luísa, uma jovem de 17 anos, sabia que algo estava errado naquela fazenda isolada no interior de Minas Gerais. Desde pequena, ouvia sua avó contar histórias de assombrações e criaturas estranhas que espiavam da floresta, mas o que a avó não havia revelado estavam os segredos que faziam o sangue da moça gelar. Enquanto ajudava a avó a preparar a casa para as festividades de São João, encontrou um diário escondido no sótão, destroçado pelo tempo e empoeirado. Curiosa, decidiu abri-lo. As páginas revelavam 7 medos obscuros que os antigos mantinham ocultos a qualquer custo. Medo das almas penadas que vêm atrás de quem as feriu. Medo dos pactos que garantem colheitas em troca de algo. Luísa sentiu um arrepio na espinha. O diário não tratava apenas de lendas. Era um aviso, uma maldição enraizada na própria terra onde crescia. As palavras dançavam em sua mente, e sem perceber, começou a escutar os sussurros do vento que pareciam dizer seu nome. Ela olhou para a avó, mas a mulher, com um olhar cúmplice, a observou como se soubesse que a curiosidade de Luísa estava prestes a conduzi-la a um caminho sem volta. Naquela mesma noite, enquanto o relógio marcava altas horas, Luísa decidiu ir ao banheiro. Passando pela porta, a escuridão parecia viva, pulsando. Ao olhar para o jardim, sombras dançavam entre as árvores, e os sussurros aumentaram. Eram vozes que nunca deveriam ser ouvidas. Seu coração disparou enquanto tentava ignorar as sombras, respirando fundo para acalmar o pânico. Tudo parecia tranquilo na manhã seguinte. Mas então, os vizinhos começaram a agir de forma estranha. O senhor Pedro, que costumava contar histórias com risadas, mal a olhava. A dona Maria, antes tão acolhedora, virou o rosto ao vê-la. Luísa sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Seria por causa do diário? Ou os medos realmente estavam ganhando vida? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os sussurros continuavam, não paravam. Luísa sentia-se cercada e observada, como se estivesse em uma armadilha. Ela precisava saber mais sobre os segredos que sua estirpe guardava. Mas o que ela não esperava era que a avó, com seus olhos que agora ardiam em um brilho inquietante, parecia saber mais do que deixava transparecer. Quando Luísa compartilhou a ideia de um ritual encontrado no diário, percebeu que a expressão da avó havia mudado. Você não sabe o que está fazendo, menina, ela disse, com uma voz grossa e carregada de advertência. Nesse momento, Luísa entendeu que havia cruzado uma linha perigosa, e que os verdadeiros medos poderiam não estar apenas nas lendas, mas bem mais próximos, disfarçados sob rostos familiares e sorrisos cômodos. Será que essa era a hora de desvendar os mistérios, mesmo sabendo do perigo que isso representava? Luísa não conseguia dormir. As palavras do diário a atormentavam, reverberando como ecos sinistros em sua mente. O rosto da avó, fixo e sério, aparecia em seus pensamentos, misturando preocupação e raiva. Ao amanhecer, a jovem decidiu que precisava desvendar os mistérios daquela casa antiga, mas antes, tinha que entender a conexão entre sua avó e os segredos que agora pesavam sobre seus ombros. Sentou-se à mesa de café, onde a avó a observava em silêncio. O aroma do pão recém-assado preenchia a sala, mas Luísa não tinha apetite. Vó, o que você sabe sobre as histórias do diário? Perguntou, tentando deixar fluir a coragem que a cada instante diminuía. A avó desviou o olhar para a janela. Aquelas histórias são para proteger nossa família, não para assustá-la, Luísa. Você não deve se envolver com coisas que não entende, mas e se for a única maneira de entender o que está acontecendo? O senhor Pedro, a dona Maria, eles mudaram. Algo está errado. A última frase saiu mais como um grito do que uma súplica. As palavras pareciam afetar a avó. Ela se ergueu, encarando a neta com uma severidade que Luísa nunca havia visto. Você não tem ideia do que está implorando. Há forças aqui que você não compreende. Pague o preço que deseja, disse a voz tremendo. Luísa sentiu um choque. Então, a avó se aproximou e, em um gesto que parecia uma bênção, colocou a mão sobre a cabeça da jovem. Se decidir seguir esse caminho, tenha cuidado. Algumas almas não descansam, e os pactos sempre exigem um preço.
Depois da conversa tensa, Luísa saía para a floresta. O ar estava pesado, e a luz do dia não parecia capaz de dissipar a escuridão que a cercava. Queria encontrar respostas, e então se lembrou de algo escrito no diário. Uma oferta deve ser feita para quebrar o ciclo. Cada passo parecia um aviso, mas a curiosidade a impulsionava. Entrou na floresta, onde as árvores estavam tão próximas que a luz mal atravessava as copas. O silêncio era ensurdecedor, salvo pelos batimentos acelerados de seu coração. Enquanto caminhava, as sombras pareciam se modificar, como se estivessem vivas, se movendo e deslizando em sincronia com seus passos. Depois de algum tempo, Luísa encontrou uma clareira. No centro, havia um círculo de pedras grandes e apodrecidas cobertas de musgo. Sentindo uma mistura de medo e expectativa, lembrou-se do que seu avô sempre dizia: os antigos sempre deixavam marcas. Era ali onde as oferendas eram feitas. Uma frieza percorreu sua espinha. Não havia como voltar. Decidida, ela começou a juntar algumas pedras e a dispor no centro do círculo, quando, de repente, ouviu um sussurro atrás de si. A voz trazia uma familiaridade inquietante, como um eco distante de sua avó. Você não deve estar aqui. Virou-se rapidamente, e o medo instantâneo a paralisou. Era a avó, mas não parecia a mesma. Seus olhos brilhavam de uma forma estranha, e seus lábios estavam secos como se fossem de um cadáver. No fundo de sua garganta, um grito silencioso se espalhou, enquanto Luísa percebeu que havia ativado algo sombrio e perigoso. Os ventos começaram a soprar mais forte e as sombras cresceram. Você chamou por elas, agora elas vêm, disse a avó, sua voz se transformando em um toque de algo muito mais profundo e maligno. Um silêncio aterrador tomou conta da floresta, enquanto Luísa recuava instintivamente, o coração batendo tão rápido que parecia querer sair do peito. As árvores ao redor pareciam se inclinar, como se estivessem esperando, e o ar ficou carregado de uma tensão palpável. O que ela realmente liberou ao se aprofundar no conhecimento daqueles medos? E se os sussurros não fossem sobre a vida, mas sobre a própria morte? Luísa estava prestes a descobrir que os secretos obscuros poderiam muito bem vir a exigir um preço pelo fardo que agora carregava. A tensão no ar era tão forte que Luísa quase podia tocá-la, como uma corda prestes a se romper. As palavras de sua avó ecoavam em sua mente, cada sílaba uma advertência, um aviso que agora parecia terrivelmente real. O que deveria ser um momento de busca por respostas tornava-se uma armadilha envolta em trevas. Vó, o que você fez? Ela gritou, mas a avó apenas sorriu, um sorriso largo e vazio que não parecia pertencer a ela. A expressão era uma máscara, um semblante que escondia o horror que agora se desenrolava. Luísa viu as sombras se contorcerem à sua volta, formando figuras indistintas, como se os ecos do passado se levantassem para olhá-la. Você não pode voltar atrás. Já está feita a escolha. A voz da avó reverberava com um poder sobrenatural, e Luísa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A floresta se tornava um labirinto de pesadelos com sussurros vindos de todos os lados, murmurando segredos esquecidos e promessas não cumpridas. A jovem tentou correr, mas suas pernas pareciam pesadas, grudadas no chão, como se as raízes das árvores a segurassem. A escuridão ao redor parecia ganhar forma, transformando-se em rostos de pessoas que um dia conheceu. O Senhor Pedro, com um olhar vazio. A Dona Maria, agora um espectro de si mesma, ambos observando-a da penumbra. Luísa, você não pode fugir do que está destinado a você, disse uma voz suave. Era a avó, agora mais próxima, quase sussurrando. Luísa teve um impulso de encontrar segurança nos braços dela, mas ao olhar nos olhos da avó, viu que aquela não era a mulher que conhecia. Não havia amor ali, apenas um vazio profundo, uma sombra que se expandia a cada instante. Qual é o preço, vó? Luísa perguntou, a voz embargada pelo medo. O que ela estava disposta a sacrificar para desvendar esses mistérios? Diga-me, o que você fez para nos proteger? A avó deu um passo à frente, como se as sombras fizessem parte dela, envolvendo-a. Estes pactos não são feitos à toa. Cada alma tem um desejo, uma fraqueza a explorar. E você, querida, já se ofereceu. Antes que Luísa pudesse responder, o vento virou um lamento macabro, ecoando na floresta. As pedras ao redor do círculo começaram a brilhar levemente, como se estivessem absorvendo toda a escuridão que ali existia. Era um brilho frio, um convite a se juntar ao que havia sido chamado. Então, algo surgiu do círculo. As sombras ganharam forma, contornos sólidos e aterradores. Eram figuras esqueléticas, envoltas em trapos escuros, com olhos vazios que pareciam devorar a luz. Uma delas se aproximou de Luísa, estendendo uma mão ressequida, como se buscasse tocá-la. Nos siga, nós sabemos a verdade.
A voz era um eco de muitas, uma uníssono que a fez sentir-se pequena e insignificante. Não, não. Eu não quero saber. Luísa gritou, a adrenalina impulsionando a lutar contra a influência sobrenatural que tentava prendê-la. Sabia que para descobrir os segredos da roça, teria que fazer uma escolha. Mas naquele momento, decidiu que não queria fazer parte daquela sombra. Mas as figuras continuaram avançando, a avó atrás delas, um espectro sombrio que a observava, uma testemunha do destino de sua neta. Luísa sentiu o chão tremer sob os pés, o círculo de pedras pulsando como um coração sombrio, e com o último olhar para a avó, compreendeu que a linha entre vida e morte estava se esmaecendo. Com o coração disparado, Luísa fez uma escolha e correu. Mas o que ela não sabia era que em sua fuga havia despertado ainda mais os antigos, que agora vigiavam, prontos para reivindicar o que era deles. O preço estava por vir e nada seria como antes. A floresta rugiu, o chão se dividiu e logo, ela se encontrou em um caminho cheio de neblina, onde as figuras espectrais dançavam atrás dela. O que aconteceu a seguir mudaria seu destino para sempre, porque algumas escolhas, uma vez feitas, nunca podem ser desfeitas. Você não pode escapar, murmurou uma voz ao longe, seguida de um eco familiar. Você está apenas começando. A neblina envolvia Luísa como um manto, e o ar tornava-se mais denso a cada passo que ela dava. O coração acelerado pulsava em seus ouvidos, uma batida que parecia ecoar na escuridão. Ela não se atrevia a olhar para trás, mas a presença das sombras insistia em se aproximar, como um pesadelo que nunca a abandonaria. Precisamos da sua escolha, dizia uma voz, agora mais clara, vinda de um dos seres esqueléticos. O tom era doce e perigoso, como um canto de sereia que prometia revelações. Você não pode fugir do que você é. Aquelas palavras penetravam em sua mente, mais perturbadoras do que a própria escuridão que a cercava. Ela não entendia, mas sentia um intenso desejo de saber, de compreender não apenas quem eram aqueles seres, mas também quem era sua avó. Ela a conhecera como uma mulher forte, sábia, mas agora via uma figura sombria, tomada por forças que Luísa mal poderia imaginar. A jovem girou o rosto, tentando descobrir a origem das vozes. Umas sombras mais altas se erguiam, formando uma barreira diante dela, bloqueando qualquer chance de escapar. O destino a aguarda. Você não pode simplesmente evitar seu chamado. Um frio cortante a atravessou. Cada fibra do seu ser gritava para que voltasse, mas o que deixará para trás já não parecia suficientemente seguro. A escolha que ela fizera ao correr agora a levava a um caminho desconhecido. Uma névoa espessa surgiu repentinamente, sussurrando seus medos mais profundos. Figuras conhecidas apareceram em meio à bruma, amigos, estranhos, todos com os rostos distorcidos pela dor e angústia. Luísa sentiu o suor escorregar por sua nuca, seus músculos se tensionarem. A floresta não era apenas um lugar, mas uma entidade viva, alimentando-se dos medos que ali habitavam. Você deve aceitar o que foi lhe dado, ressoou a voz da avó novamente, agora soando como um lamento. Luísa lembrou-se de momentos antigos, risadas e aconchegos, a sensação de segurança que um dia acompanhou sua infância. Mas na escuridão dessa floresta, tudo parecia um eco distante, perdido em um abismo. As figuras espectrais começaram a se mover, dançando ao redor dela, arrastando correntes invisíveis que pareciam prender sua alma. Ela se lembrou da advertência da avó sobre o preço a se pagar. As escolhas entraram em sua mente como garras afiadas, cortando a esperança que restava. Você precisa se lembrar do que buscava, sussurrou uma voz conhecida, mas não exatamente familiar. Luísa tentou lutar, mas algo mais profundo dentro dela começava a ansiar por aquelas respostas. E se ela pudesse compreender o que sua avó realmente fizera? Por que o pacto havia sido estabelecido? A névoa se dissipou momentaneamente, revelando um pequeno altar coberto por flores secas e pedras enferrujadas. No centro, um objeto brilhava numa luz sombria, um medalhão com o mesmo símbolo que Luísa tinha visto em seus pesadelos. Desesperada, ela se aproximou do altar, contida pela curiosidade. O objeto emanava uma energia peculiar, como se comunicasse com ela. Levante-o e descubra, disseram os seres em um coro sinistro, suas mãos cadavéricas estendendo-se em sua direção. Luísa hesitou. Primeiramente, o medo. Porém, o desejo de desvendar os mistérios de seu passado e entender a ligação com sua avó a impulsionava. Ela sentiu um novo pavor porque sabia que cada passo adiante poderia selar seu destino de uma vez por todas. O que poderia acontecer se ela tocasse naquele medalhão? Despertaria algo dentro dela ou abririam as portas para um terror ainda maior? Com a respiração em suspenso, Luísa estendeu a mão, tremendo. Diga algo para nós, Luísa. O que você irá escolher?
A voz soou como um eco em seus pensamentos, enquanto a escuridão se preparava para dar o próximo golpe. O que estava prestes a acontecer mudaria completamente não apenas a sua história, mas a de todos ao seu redor. O medalhão brilhava, incitando sua curiosidade e medo ao mesmo tempo. A escolha agora era dela. O que será que ela revelará ao tocar o medalhão? Será que está pronta para descobrir a verdade que sua avó escondeu? A mão de Luísa hesitava no ar, uns poucos centímetros do medalhão pulsante. O brilho sombrio emanava uma sedução irresistível, como se chamasse seu nome, prometendo respostas e revelações. Um arrepio desceu pela sua espinha. Ela sentia a floresta ao seu redor vibrar com uma energia encurraladora, a névoa agora se tornando uma parede palpável. Era como se toda a criação estivesse de olho em sua escolha. Não se esqueça, esse medalhão é o seu legado e sua maldição. A voz da avó ecoou mais uma vez, misturada ao farfalhar das folhas secas sob seus pés. Luísa respirou fundo. A incerteza era um peso insuportável, e enquanto o medalhão brilhava, oferecia uma fragilidade de esperança que ela não podia ignorar. Com um movimento decidido, ela tocou a superfície fria do objeto. Instantaneamente, uma onda de energia percorreu seu corpo, um choque que parecia conectar sua essência ao coração da floresta. Visões coloridas e aterrorizantes invadiram sua mente. Imagens de sua avó despida da fragilidade, envolta em uma dança ritualista, cercada por sombras que giravam a seu redor como se fossem parte dela. A risada da avó ecoava, mas era um riso que cruzava a linha entre felicidade e loucura. Você vê, Luísa? Você sempre pertenceu a nós. As palavras se transformaram em sussurros de espíritos, ecoando em seu cérebro. Sua mente foi invadida por memórias distorcidas, cada uma mais aterrorizante que a anterior. Ela viu as dificuldades enfrentadas por sua avó, as escolhas que a conduziram ao pacto obscuro que agora reverberava em sua vida. Luísa sentiu um nó se formar em seu estômago. O que mais ela não sabia? Uma dor aguda despontou em seu peito. As sombras dançantes começaram a se aproximar, as luzes mortas de seus olhos brilhando de maneira quase hipnótica. Elas sempre estiveram ali, esperando que Luísa fizesse sua escolha, como predadores prontos para atacar. Você verá o que acontece com aqueles que não aceitam seu destino. Uma das sombras sussurrou, enquanto mais figuras se uniam ao coro, formando uma massiva onda de gritos que reverberavam em seu interior. O peso da responsabilidade desabou sobre Luísa. A escolha não era apenas dela, mas de toda uma linhagem que havia caminhado pela mesma senda, que havia feito seus próprios pactos e sacrifícios. Ela sentia cada batida de seu coração, mais descompassadas e desesperadas, como se cada um deles fosse um grito por liberdade. De repente, o medalhão se incendiou em sua mão, soltando um grito ensurdecedor. As sombras, agora mais vívidas, arrastavam-se para mais perto dela, uma quantidade absurda de olhos observando, avaliando. Luísa lutou contra a pressão que a envolvia, mas o brilho ofuscante a contagiava, arrastando-a para um abismo sem fim. Escolha ou nós escolheremos por você. O coro das vozes ecoou outra vez, mais sombrias, mais furiosas. A dor no peito aumentou, uma necessidade insaciável de absorver toda a verdade. E então ela percebeu. A verdade não era uma escolha, mas um destino que já estava selado. Luísa fez a única coisa que poderia fazer naquele instante. Com um grito primal, ela ergueu o medalhão, e naquele momento, algo indefinido dentro dela começou a se manifestar. O terreno sob seus pés tremeu, e um vento forte impediu que ela contivesse a respiração, enquanto seus olhos se arregalavam com o que estava prestes a acontecer. O que você fez? Uma sombra gritou, mas a tempestade açoitava enquanto Luísa mergulhava ainda mais fundo nas lembranças. O que ela finalmente liberou das profundezas da floresta? E a que custo? Verdades obscuras estão prestes a ser reveladas. O céu escureceu de forma abrupta, como se a própria noite tivesse sido convocada, e a tempestade rugia com a força de 1000 vozes. A combinação de relâmpagos e sombras fez com que a floresta parecesse um imenso labirinto de terror. Luísa, com o medalhão pulsando em sua mão, sentiu que tudo ao seu redor mergulhava em um caos controlado, uma dança macabra entre o que já existia e o que estava prestes a surgir. As vozes, agora mais altas, pareciam gritar em uma língua antiga, um lamento coletivo que arrepiava sua pele. Nós estamos aqui, Luísa. Sempre estivemos. As sombras se tornaram mais densas, envolvendo-a em um manto de escuridão. Um eco de risadas ressoou, sua avó ressurgindo entre elas, sua figura assumindo um aspecto grotesco, deformada pelo que apenas o tempo e os pactos poderiam fazer. Você não pode fugir do seu legado. A voz da avó soava poderosa, cada palavra tremendo no fundo de sua alma.
Luísa, paralisada, estava presa entre o desejo de descobrir a verdade e o medo de que, ao tocá-la, desvendasse horrores além da compreensão. Desesperada, ela lembrou das histórias sussurradas em noites de tempestade, dos contos de quimeras e criaturas ao redor da roça, coisas que os mais velhos sempre disseram para evitar, medos ancestrais. E gentilmente ela começou a questionar: o que realmente se escondia naquele medalhão? Qual era o preço do conhecimento que agora lhe era oferecido? As palavras sussurradas como um eco crescente agora se tornaram gritos crus e desesperados. Luísa, o tempo é curto. Você precisa decidir. Uma sombra avança quase como uma mão, e ela sentiu como um frio gélido que lhe cortava a respiração. A tempestade rugia, e o chão se tornava cada vez mais instável sob seus pés. Eu não sei o que fazer. Sua voz saiu como um sussurro, quase perdida entre os ecos do que poderia ser uma herança ou uma maldição. Ela percebeu que cada batida de seu coração era um chamado, um sinal para que ela não se deixasse levar. A verdade lhe escapava, mas era como se as próprias sombras ao seu redor se alimentassem de sua confusão. O medo começou a se transformar em uma fúria incontrolável. A figura da avó se aproximou, a expressão em seu rosto mudando, distorcida entre alegria e desespero. É hora de recobrar a força perdida. Você é uma de nós. E então, um lampejo de clareza atravessou a mente de Luísa. O medalhão era a chave que ligava todos os eventos, todas as histórias de dor e sofrimento. Ela poderia usar aquele poder a seu favor, mas o que mais isso envolveria? Com um movimento brusco, Luísa apertou o medalhão contra o peito, sentindo a energia pulsando e invadindo sua essência. A onda de dor se intensificou. Era quase como se a floresta estivesse absorvendo seu ser. Mas algo mais despertou dentro dela, uma força que pedia para ser liberada. Ela poderia ser a guardiã ou a destruidora. O céu furioso parecia respondê-la, e os ventos se acalmavam, formando um silêncio tenso. Luísa sabia que alguma coisa estava se aproximando, algo que havia transcendido as sombras. As vozes dos ancestrais agora soavam como um clamor ensurdecedor, e ela viu, em um relâmpago, a verdadeira natureza do legado. Não eram apenas espíritos, mas criaturas, lendas que corriam pela floresta, seres que foram aprisionados e que agora buscavam liberdade. Escolha, Luísa. Libere ou mantenha preso. A aflição a dominou, e a escolha agora estava em suas mãos. Liberar-se de suas raízes ou assumir o poder que lhe foi dado. E no momento de maior tensão, uma sombra emergiu do solo, grande e imponente. Luísa não podia afastar o olhar. A decisão estava se formando em sua mente, e o que viria a seguir seria um preço a ser pago, uma consequência que reverberaria por gerações. O que ela finalmente escolheria? Os olhos de Luísa estavam fixos na sombra que surgia, uma entidade composta de mistério e poder. Era como se o próprio medo personificado estivesse se erguendo diante dela, desafiando sua vontade. Cada relâmpago que cortava o céu parecia iluminar a verdade oculta que tanto temia descobrir. Você não pode hesitar, gritou a voz da avó, agora carregada de uma urgência desesperadora. O tempo estava se esgotando, e as criaturas da roça se agigantavam ao seu redor, seus murmúrios se transformando em rosnados rasgos que atravessavam o ar. No íntimo, Luísa lutava para entender. Libertá-la significaria um rompimento com o passado, um fardo a ser carregado, mas também uma chance de mudar tudo. Então, as sombras se contorceram angradas à vontade do medalhão. Uma corrente elétrica atravessou seu corpo. Ela não queria, mas os lembretes das histórias que ouviu em sua infância começaram a vir à tona. Lendas de pessoas que se perderam no meio da escuridão, de pactos feitos em troca de poder absoluto, e os preços. Os preços eram sempre altos demais. Decida-se. Sem ação, você condena tanto a si mesma quanto a eles. O clamor de vozes ancestrais agora entoava uma sinfonia dissonante, um coro que reverberava nas profundezas de sua alma. Enquanto se via dentro da tempestade, sentia-se simultaneamente poderosa e vulnerável. As criaturas, em um frenesi, a encaravam com olhares famintos, como se esperassem uma resposta que só ela poderia dar. Um som de algo quebrando dentro do solo trouxe de volta sua atenção. Do espaço entre as raízes e a terra, surgiram formas grotescas, criaturas com garras afiadas, olhos que brilhavam na escuridão e sussurros de promessas ocultas. Elas não estavam ali para brincar. Luísa, faça a escolha. Ou eles vão te consumir. Luísa sentiu o coração pulsando na garganta. E tudo girou. As vozes gritavam, e a escuridão parecia se aproximar ainda mais, como se estivesse prestes a engoli-la. A força que agora fluía de suas mãos pulsava como uma tempestade em sua essência, um turbilhão de poder que a atraía, que a seduzia. Ela respirou fundo.
Se olhasse para trás, veria apenas a dor e a tristeza que cercavam sua história familiar e, no entanto, não conseguiria escapar dela. Não desta vez. Em um impulso, com a coragem recém-descoberta, Luísa ergueu o medalhão. A energia pulsante preencheu o ar. A escolha estava prestes a ser feita. Eu não vou deixar que me controlem. A declaração ecoou poderosa, sua voz cortando o manto da escuridão. Ela decidiu. A impressão do medo que a paralisava começou a se dissipar, quando, de repente, uma força desconhecida brotou de dentro dela como um rio transbordando. Formas etéreas começaram a desenrolar ao seu redor, e o chão sob seus pés tremeu. A raiva e a liberdade estavam prestes a colidir, mas antes que pudesse terminar sua determinação, uma risada cortante cortou o ar, fria como aço. Sabe o que se segue, não é? As sombras se moveram rapidamente, como se um novo terror estivesse prestes a ser liberado. O medo tão familiar uniu-se à excitação. Luísa cerrou os olhos, concentrando o poder que havia tomado conta de seu ser. Ela percebeu que o destino das criaturas dependia não de liberdade, mas da escolha que ela faria a seguir. O que realmente se solta quando se toca na essência da roça? Luísa olhou para a tempestade mais uma vez. A resposta estava em algum lugar na escuridão. Mas qual seria o preço a pagar? Luísa sentia a tensão no ar, como um fio prestes a arrebentar. A risada ecoava em seus ouvidos, dando volta, distorcendo tudo ao seu redor. Era como se a própria sombra estivesse tramando um plano contra ela, movendo-se com agilidade pelas frestas da escuridão cá. Qual é seu legado, garota? A voz sussurrou, como um vento morno tentando enganá-la. Não se esqueça, você também faz parte deles. As criaturas se moviam cada vez mais perto, suas garras cravando o solo lamacento, ansiosas pelo que estava por vir. Os olhos vazios pareciam seguir cada movimento dela, cada batida de seu coração que disparava descompassado. Luísa hesitou. O poder que pulsava em suas veias lutava pela liberdade, mas havia um peso na escolha. Libertar as criaturas não significaria apenas enfrentar o que ficou preso na terra, mas também um confronto com suas próprias sombras. E se seus gritos ecoassem por gerações, puxando-a para baixo? O medo não estava apenas na roça, mas dentro dela. Você realmente acha que pode nos controlar? A sombra passou a se contorcer, ampliando-se, quase como um corpo vivo, pronto para devorar. Lembre-se, o passado não se apaga. Ele sempre encontrará um jeito de voltar. Luísa fechou os olhos, tentando se concentrar. Cada respiração era mais pesada que a outra. Pensou em sua avó, na conexão entre mulheres de sua linhagem, nos segredos que permaneceram guardados. Com um estalo repentino, a lembrança da farinha de mandioca e dos rituais antigos iluminou sua mente. Eles não eram apenas contos para acalmar crianças, mas histórias de resistência. O poder estava em suas mãos, e também em sua escolha. Chega, decidiu, sentindo uma onda de coragem conquistar seu corpo. O medalhão começou a brilhar intensamente, respondendo ao chamado dela. As sombras pareciam hesitar, como se fossem ofuscadas pela luz. Luísa avançou, esticando os braços e invocando um feitiço de proteção. As palavras que ela nunca havia proferido soaram, roucas e ancestrais, como ecos de um passado perdido. Entretanto, o que Luísa não esperava era que a sombra se dividisse. Criaturas se lançaram em direções opostas, como se o feitiço houvesse liberado algo mais profundo e terrível. O solo começou a rachar, e olhos ainda mais sedentos surgiram das fendas escuras. Você não vai nos parar. Uma voz estrondou, um rosnado vindo do profundo abismo, onde as raízes se entrelaçavam como serpentes. A terra tremeu sob seus pés, e Luísa se viu em meio a um verdadeiro caos. A tempestade lá fora parecia responder à agitação da terra. A chuva escorria pesada, misturando-se ao barro, formando pequenos rios de escuridão que corriam em sua direção. Não! Luísa gritou, mas a palavra soou insignificante na tempestade. As criaturas avançaram, percebendo a fraqueza que tentava disfarçar. O medo se amplificou e com ele a pressão de sua escolha. Ela não podia hesitar agora. Mas logo, uma visão a atingiu como um raio. Um ritual ancestral, uma ligação sagrada entre tempos. Algo que poderia reverter todo o terror que se acumulava nas entranhas da terra. Um único sacrifício, um ato de coragem de sua parte que pudesse preservar outros. Liberte-as, Luísa! O grito da avó ecoou em sua mente. E se esse fosse o preço? Se a libertação significasse sua própria condenação? Com a escuridão ao redor, Luísa sentiu a força se intensificar, a energia do medalhão parecia se conectar a algo bem maior do que ela poderia imaginar. O que realmente se solta quando se toca na essência da roça? O que ela precisaria sacrificar para salvar tanto a si quanto os outros? A tempestade rugiu e ela sabia que a escolha havia se tornado questão de vida ou morte.
e talvez, até do destino de todos que já estiveram naquela roça. A escuridão pulsava, e Luísa estava no centro de tudo. A tempestade eclodia como uma sinfonia de desespero, e o solo, agora frágil e instável, ameaçava engoli-la a qualquer momento. As criaturas, liberadas e famintas, se moviam com uma velocidade que a fez sentir uma onda de pânico subindo pela sua coluna. A luz do medalhão era a única coisa que permanecia entre ela e a escuridão, mas aquela proteção era frágil, como uma vela em meio ao vento forte. Libertá-las, ou sucumbir ao terror, ela murmurou, consciente de cada batimento frenético de seu coração. A situação era crítica. Se falhasse, não apenas sua vida estaria em perigo, mas toda a roça e aqueles que nela habitavam. O pensamento de sua avó, a sabedoria ancestral dela, não era suficiente para guiar seus passos. Ela sabia que o ritual exigiria algo além de palavras e símbolos. A energia do medalhão respondia às suas emoções, e cada vez que a angústia tomava conta, a luz vacilava. Luísa respirou fundo, lembrando-se dos muitos contos que ouviu quando criança. Ela precisava invocar não apenas o poder da terra, mas também seu amor e respeito por ela. Ancestrais, ajudem-me! Gritou ela com mais força, enquanto a tempestade rugia ainda mais. Se eu tiver que sacrificar algo, que seja por vocês. Que essa roça conheça a luz novamente. O chão sob seus pés começou a se agitar. As criaturas, percebendo a força de suas palavras, hesitaram por um momento, como se a própria terra estivesse perguntando o que estava prestes a acontecer. O medalhão começou a vibrar e a luz azul se expandiu, iluminando a escuridão que as envolvia. Com a energia pulsando dentro dela, Luísa estendeu as mãos em direção ao chão. Sentiu a batida da terra sob suas palmas, e suas linhas de vida se conectaram com as raízes das plantas. As sombras voltaram a se contorcer, mas agora havia algo diferente. A coragem que antes parecia tão distante agora se manifestava em forma de fogo, arremessando-se em espirais de luz. O campo se iluminou, revelando rostos conhecidos nas sombras. Não eram apenas criaturas, mas os espíritos daqueles que haviam sido presos ali ao longo dos anos. Eles a observavam, anseios em seus olhos vazios, e Luísa percebeu que a verdadeira condenação a que a voz se referia não era dela, mas de todos que ali haviam sofrido. Eu não sou sua inimiga. Ela gritou, e a intensidade de seu olhar foi um feitiço por si só. Juntos, vamos acabar com isso. A pressão aumentou, e as criaturas que antes pareciam tão ameaçadoras agora pareciam confusas, apenas sombras de um passado distante. Luísa reconhecia cada uma delas, famílias, amigos, até mesmo amigos de sua avó que houveram se perdido. Então, uma onda de dor a invadiu. Uma lembrança, seu avô, com raiva e amor, cortando uma árvore para proteger o cargueiro de almas que se formou em seu lar. Ele havia sacrificado tanto, por causa do próprio medo. A conexão entre eles era mais forte do que qualquer magia, e Luísa sentiu a energia pulsar ainda mais. Eu estou aqui para libertá-los, mas não posso fazer isso sozinha. A chuva diminuía, quase como se a natureza estivesse prestando atenção. A energia a envolveu como um manto, e ao olhar para o céu, Luísa vislumbrou um brilho dourado rompendo as nuvens. Aquilo era uma confirmação, ou talvez um aviso. Ela sabia que o momento mais sombrio ainda estava por vir. Então, de repente, a terra tremeu sob seus pés e uma nova fenda se abriu, do tamanho de uma boca disposta a devorar tudo. No cerne dela, um olhar maligno emergiu, carregando uma fúria ancestral, uma força que Luísa nunca poderia ter imaginado. Você realmente acha que pode me superar? A voz ressoou, ecoando pelas profundezas do abismo. Insignificante criança. Eu sou o legado. O peso da dúvida voltou a envolvê-la. Seriam suas palavras e coragem o suficiente para enfrentar a própria essência do medo que a assombrava? O futuro de todos estava em jogo, e Luísa sentiu o ar rarefeito ao seu redor. Era a hora de decidir. A luz do medalhão pulsou, e a escolha estava prestes a ser feita. Mas até onde Luísa estaria disposta a ir? A tempestade rugia como feras libertas, enquanto Luísa se sentia à beira de um abismo incontrolável. O chão tremia sob seus pés, as sombras dançavam ao redor, ansiosas para reivindicar o que era delas. Mas no coração da jovem havia um fogo crescendo, uma determinação que pulsava junto ao medalhão em sua mão. Você está prestes a fazer história, Luísa. As vozes ancestrais começaram a se silenciar, como se o poder dela estivesse retumbando mais alto do que os temores acumulados por gerações. Quando finalmente ergueu o medalhão, a luz azul intensa começou a brilhar, iluminando a escuridão opressora como um farol em meio à noite tenebrosa. As criaturas hesitaram, as garras antes ameaçadoras agora pareciam perdidas. Não eram monstros, mas prisões de almas que clamavam por liberdade.
Aguardo há muito tempo. Uma voz ecoou, carregada de uma fúria ancestral, da escuridão próxima. Era uma voz conhecida, mistura de advertência e desafio, e Luísa imediatamente reconheceu seu significado. Sua avó, envolta em sombras, tentava dominá-la. Você deve escolher, minha filha. Libertar ou ser consumida. A pressão aumentou no peito de Luísa, mas uma onda de coragem a empurrou adiante. Ela não era mais apenas a neta da avó, mas a guardiã de uma história que precisava ser reescrita. Lentamente ela começou a entoar as palavras que surgiam em sua mente, aquelas que ouviu quando criança, murmúrios entre folhas e risos. As sombras começaram a se agitar, avançando ameaçadoramente. Silêncio! Ela gritou e sua voz cortou a escuridão. Estou aqui para quebrar os ciclos. Não mais sacrifícios. A energia do medalhão respondeu como um vendaval, explodindo em um brilho intenso. Luísa viu as figuras à sua volta, todas as almas que estavam ali, ao longo de gerações, presas ao mesmo destino. Reconheceu rostos que antes lhe eram familiares, cada um trazendo um grito, uma história não vivida. Eu não sou sua inimiga. Vamos acabar com isso. As vozes se tumultuavam, mas agora eram unidas num chamado à liberdade. Luísa sentiu uma onda de amor e solidariedade vibrar entre eles, um elo que transcendeu o tempo. O que era um fardo agora se tornava um caminho iluminado por uma luz renovadora. A tempestade reagiu, as nuvens se afastando como se cedendo à vontade dela. O chão começou a se estabilizar e as criaturas mais uma vez hesitaram, confusas. O medalhão brilhava, pulsando como um coração vivo. E Luísa, determinada, estendeu as mãos, ligando-se ao poder ancestral que lhe permitia transformar medo em esperança. Sejam livres! Ela ordenou, não mais como uma menina assustada, mas como uma líder que desafiava as trevas. Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Os espíritos prisioneiros começaram a se elevar, luzes cintilantes rompendo as correntes invisíveis que os mantinham cativos. Não era só uma libertação, era uma renovação. A névoa escura que antes dominava a floresta foi sendo dissipando, e uma onda de luz dourada tomou conta de tudo. Luísa sentiu um calor em seu coração, uma conexão com sua avó, agora em paz, já não mais uma sombra ao lado dela, mas um espírito guiando seus passos. Você fez a escolha certa, a voz da avó ecoou, agora suave e serena. Quando a última sombra se dissipou e a tempestade finalmente cedeu, a floresta ganhou vida novamente. O ar estava leve, e uma brisa fresca trouxe consigo uma nova esperança. Luísa caiu de joelhos, exausta, mas aliviada. O peso que levava há tempos caiu, e os ecos de dor finalmente se calaram. Mas ao olhar para o medalhão em sua mão, ela entendeu que a jornada não terminara ali. Havia um novo legado, construído sobre bases de amor e coragem, que precisaria ser contado e protegido. Cada escolha, cada sacrifício, agora teria um propósito. A floresta estava quieta, mas não vazia. Era um novo começo, e tudo que Luísa passou a moldou. A vida continuava e junto dela, renovados esperavam que a história pudesse ser reescrita, um passo de cada vez. E assim, em meio à calmaria que seguia, Luísa fez uma promessa silenciosa. Proteger aquela terra, honrar os ancestrais, e manter viva a chama da sabedoria. Pois os segredos da roça não eram apenas medos a serem revelados, mas legados a serem compreendidos e defendidos. Agora, é sua vez também. Se você chegou até aqui, não deixe essa jornada terminar. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora e ajude a alimentar nosso algoritmo. Sua força é fundamental. Comente suas reações e teorias sobre o desfecho, queremos ouvir você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. É a hora de mostrar seu apoio e levar o terror para mais perto. Juntos, somos mais fortes.